Bom, pessoal, no vídeo de hoje, então, vocês vão ter aí 1 minuto de cenas da Madalena para mostrar o que ela me proporciona aí no dia a dia, na vida, e na sequência eu vou fazer um vlog contando como que surgiu o projeto Madalena. E outra paixão, além das motocicletas, é os CDs. Não sei porquê, mas eu ainda curto. Fala pessoal, tudo bem? Então, tô aqui num cantinho da praia de Tijucas. Para quem não sabe, a cidade de Tijucas, Santa Catarina, tem praia, uma das maiores, inclusive em extensão. Mas a ideia é contar hoje como que surgiu aí o projeto Madalena. Então, eu tava ali em 2022 para 2023, se eu não me engano, e eu tinha uma bis, que eu chamava de Fiorino, porque era uma bis branca e tinha um baú enorme atrás. E eu tava passando por uma situação um pouco traumática, difícil na minha vida, até que um dia eu cheguei em casa, tava olhando assim, mas por que eu tenho uma bis? Fiquei me perguntando, e daí eu entendi que era por causa da vida adulta, né, da razão. Então a bis é praticamente aí inquebrável, né, se tu cuidar dela, claro. Passarinho lá berrando. E aí eu tinha aquela bis, mas eu não sentia prazer nenhum em andar naquela bis, e aí eu, próximo aí dos meus 30 anos, comecei a me perguntar do que eu gostava, o que eu queria fazer, além, claro, de trabalhar e pagar conta e as rotinas da vida adulta. E foi aí que eu me dei conta que uma vez, quando eu era criança para adolescente, eu tinha visto uma Intruder 125, que ela estava no estilo Café Racer, e o rapaz, o cara lá, tinha colocado uma prancha de surf do lado. Tô toda descabelada aqui. E essa prancha de surf ficou muito style, ficou muito massa, e aquilo ficou na minha memória. Aquela Intruder 125 sempre ficou na minha memória, apesar de eu não entender muito o que era moto, o que era customização. Mas eu fui atrás, eu lembrava do símbolo Intruder, fui atrás e comecei a pesquisar. E aí até que surgiu numa loja em Balneário Camboriú, na Brava Kawasaki, essa moto, a Chopper Road. Eu tava procurando Intruder, mas eu não tava achando nenhuma que tivesse batendo ali. Estavam meio acabado, ia gastar uma grana levantando ela. Apesar que era uma moto já para customização, eu já tinha essa ideia. Mas daí quando eu vi a Chopper Road num cantinho lá, com pneu murcho, ninguém dando bola, né, perto das Kawasaki, eu pensei, essa moto que eu quero. Ela era muito lindinha, a original já é linda, né, toda cromadinha, bonitinha, brilhando, o pneu tava murchinho, e aí saiu quase que elas por elas. A minha bis era 2017, a Chopper era 2019, então foi um valor praticamente simbólico ali que eu devolvi só para fechar negócio. Acho que o pessoal lá devia estar batendo palma, comemorando. Se livramos aí da Haoju, e pegaram uma bis que praticamente era moeda de troca. E eu saí de lá felizona com a Chopper. Eu lembro que eu só fui no posto na frente da loja, abasteci e vim para a cidade que eu moro, mas muito feliz com aquela moto e achando ela o máximo. E é muito legal essa sensação de conquista, porque às vezes eu não senti isso com motos grandes que eu já tive, mas com a Chopper foi um amor à primeira vista. E eu não tinha muita ideia de como que eu ia fazer a customização na moto. Comecei a pesquisar no Instagram, grupos de Facebook. A minha ideia de início era Café Racer, ela era com guidão reto e
o retrovisor ponta de guidão. Eu fiz, não deu certo, eu não gostei, o guidão batia ali no tanque, a pilotagem ficou ruim, eu não sou tão baixa também, então eu não curti. E foi aí que eu comecei a descobrir o estilo chopper, mais assistindo o material da gringa e algumas coisas aqui do Brasil ali, como o pessoal da Road Garage, LSL, acho que é Road Garage, não sei, não me lembro. Mas comecei a seguir um pessoal referência, principalmente em Intruder, e aí comecei a fazer em casa. E a Madalena, até alguém mandou ali agora no Instagram, eu vi a notificação se eu uso nome diminutivo, Amada, não, utilizo Madalena, que é um nome forte. E a Madalena, ela passou a mudar muito a minha vida. Eu fiz um Instagram só para ela, eu conheci uma galera da área que gosta de moto, conheci outras meninas também que curtem moto, que ainda para o público feminino é uma cena ainda pequena, né? Apesar de já ter bastante meninas, né? Mas não tem tantas assim, tanto que quando eu olho aqui a análise do YouTube, a grande maioria é o público masculino. Mas enfim, independente disso, eu consegui conhecer bastante gente, uma galera aí da cena custom, galera que curte mesmo moto, independente ali de status ou estilo de moto. Eu sempre digo, eu gosto de moto, independente ali do modelo que for. E como que surgiu o nome Madalena? Eu sempre gostei de botar nome nos meus automóveis, e aí eu tinha um Sandero, óbvio que ele se chamava Sandro, e aí comecei a pesquisar nome para moto, mas não achava nada. Até que certo dia eu estava passando num restaurante aqui próximo, na verdade na minha cidade aqui, e eu olhei para a placa escrito Madalena. E quando eu vi aquele nome assim, eu tava na moto, eu já pensei, Madalena, é esse o nome. Eu achei um nome forte, um nome bem rock and roll assim, não, vai ter que ser Madalena. E aí surgiu Madalena na minha vida, tanto que eu fui perdendo a minha personalidade com o tempo. Quando eu chego no trabalho ou nos lugares, todo mundo pergunta, é a Madalena, é a Madalena. Às vezes eu mando alguma coisa para a loja também, saber valor, preço de moto, pelo Instagram da Madalena. É engraçado que no WhatsApp depois o pessoal me chama, Senhora Madalena, sua simulação de financiamento deu tanto. Não se atenta ali o nome, né, real do documento. Mas a Madalena abriu portas aí, uma galera que eu conheci. Tô fazendo esse vídeo, por exemplo, por causa dela. E apesar de gostar de motos no geral, eu não pretendo me desfazer dela tão cedo, até porque ela teve muita modificação. Então teve a modificação da roda dianteira, que todo mundo me pergunta a receita, mas eu tenho que parar certinho e ver com cuidado qual que é a receita, porque para não passar coisa errada. Eu não aconselho a fazer, por isso que eu não passei a receita, porque não fica bom, o freio não fica bom. Acho que mais vale tu andar sem freio e colocar qualquer roda 21 na frente. Tem a galera lá do Deca Custom também, que customiza e faz, né, as rodas ali e coloca. E então por isso que eu não passei a receita da roda, porque praticamente freio ficou muito ruim, tá? Depois outras customizações foi rebaixar ali a traseira, né? Então já passei ali a receita também de qual que foi ali o amortecedor que eu utilizei. Ela continua pegando embaixo. Botei o banco original da Madalena, né? Que é aquele customizado que eu digo que é o original dela. Mas eu pretendo mexer naquele banco também e fazer ali uma parte mais arredondada atrás, porque ela ficou muito quadradona ali. Depois eu vou colocar a imagem dela para vocês verem. E a minha ideia é deixá-la um pouquinho mais arredondada, estilo a 883, né, da Harley. Sabor 883. Mas é uma moto que só me deu alegrias. Claro que para rodar muito longe assim com ela, qualquer moto, né, chega um momento que não é confortável. Então eu prefiro rodar com a Shadow para lugares mais longe, e a Madalena é a moto aí que eu rodo no meu dia a dia, só me dá alegria, só abastecer e andar. Tenho que fazer aí, vou gravar quando fazer a limpeza do carburador, a limpeza da peneira também na próxima troca de óleo. E mais uns detalhezinhos, já chegou pelo Mercado Livre as setas que eu comprei, que são as mesmas setas, mas a dela já estava desbotada, tem uma seta queimada,
Tenho que arrumar também o velocímetro, eu sempre volta e meia eu falo isso nos vídeos, então tenho que arrumar, não sei quando, mas eu vou talvez trocar aquele velocímetro e tirar ali de cima e colocar mais embaixo ali na lateral. E eu acredito que de pendência da Madalena, a princípio, é isso. Ah, mais uma. A luz de placa, como eu cortei a rabeta, eu tô sem a luz de placa. Então eu também tenho que fazer aí mais essa manutenção. E é isso, pessoal. A história da Madalena é essa, é bem curta, mas é uma moto que me trouxe aí muitas alegrias e está me trazendo muitas alegrias. Só colocar a gasolina, rodar e não tenho o que falar. Quer comprar aí uma Intruder, uma Chopper, compra, que tu vai estar andando numa moto econômica e uma moto que te traz prazer em andar, uma moto que te traz alegria, né? Então tá ali ela escondidinha. E é isso aí, pessoal. Não tô falando mal de bis aqui, jamais, tá? Andei durante anos com bis, mas era uma moto que eu não me sentia alegre. Logo que eu comprei, que eu tirei zero, minha primeira bis, foi bacana, foi algo que eu sentia bastante prazer em andar, porque eu ia conhecendo o mundo através ali daquela motinha. Mas não era uma moto que tinha o estilo que eu gostava, o estilo que eu curtia. E então não deixa para chegar aí nos teus 30 anos ou mais e perceber que tu tinha muita coisa para fazer, inclusive comprar a moto que tu queria. Então, às vezes a gente se deixa levar aí pela razão. Até falei isso no outro vídeo da Shadow. Eu era muito da razão, da lógica. Ah, não faz sentido eu ter isso aqui, porque a bis é inquebrável, é econômica, me leva para onde eu quiser, não vou ter custo. Mas não era uma moto que eu curtia, como eu falei para vocês. Então, às vezes a gente tem que se deixar sim levar pelo coração e fazer o que dá vontade, fazer o que a gente gosta, porque, galera, a vida é curta. E a gente tem um mundão aí, ó, para explorar. Fechou, galera? Espero que vocês gostem das cenas da Madalena. Comenta aí embaixo se tem uma Intruder, se tu curte, qual tipo de moto aí tu gosta, o que tu explora aí com a tua moto. Vamos trocar ideia referente aí à cena biker. Fechou? Pessoal, valeu, muito obrigada, beijo, fui! E aí tá o banco da Madalena. Eu quero deixar mais arredondada aquela parte ali de trás. E o estilo de vídeo em vlog contando a história da Madalena não rolou, porque o microfone falhou e tava muito vento também. O áudio tava ficando ruim. Então por isso que eu resolvi ali gravar na praia e vou finalizar aí o vídeo com algumas cenas aqui da cidade onde eu moro. E eu curto pra caramba não só moto velha, carro velho, mas também edificações antigas. E aqui na cidade até que tem algumas interessantes. Aí agora a gente vai passar pelo Casarão Galote, esse rosa aqui à direita, que é uma casa antiga e onde também a prefeitura promove alguns eventos. E esse próximo prédio, edificação, eu acho ele muito da hora, ele tá se desmanchando, é um antigo cine-teatro. Uma pena ele tá desse jeito, mas é um lugar bonito pra caramba. E vou finalizando o vídeo por aqui, o próximo vídeo provavelmente vai ser com a Shadow, vou alternando aí entre Madalena e a Shadow, que eu chamo carinhosamente de Mortícia. Achei muito estiloso teu chifre, tipo um seca-sovaco.